Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Terceira parte. Capítulo 19. Christian Rosenkreuz e a Ordem dos Rosacruzes. Antigas verdades em novas roupagens. Nota-se entre o público um grande desejo de descobrir algo sobre a Ordem dos Rosacruzes. Como em nossa civilização ocidental, e até entre os nossos estudantes não se compreenda bem o importante lugar ocupado pelos irmãos da Rosa Cruz, é conveniente dar algumas informações autênticas sobre o assunto. Tudo no mundo está sujeito à lei, inclusive nossa evolução, de modo que os progressos espiritual e físico caminham de mãos dadas. O Sol é o dador da luz física e, como sabemos, caminha aparentemente de leste para oeste, trazendo luz e vida a todas as partes da Terra. Contudo, o Sol visível é apenas uma parte do Sol, assim como o corpo visível é apenas uma pequena parte do ser humano composto. Há um Sol invisível e espiritual cujos raios estimulam o crescimento anímico em todas as partes da Terra, assim como o Sol visível promove o crescimento da forma. Esse impulso espiritual também caminha na mesma direção do Sol físico de leste para oeste. 600 ou 700 anos antes de Cristo, uma nova onda de espiritualidade iniciou-se nas margens ocidentais do Oceano Pacífico, para eliminar a nação chinesa. Hoje em dia, milhões de habitantes do Celeste Império professam a religião de Confúcio. Notamos o efeito posterior dessa onda na religião de Buda, um ensinamento destinado a despertar as aspirações de milhões de hindus e chineses ocidentais. Em seu curso para o oeste, surge entre os gregos mais intelectuais nas filosofias elevadas de Pitágoras e Platão, e, por último, invade o mundo ocidental e alcança os precursores da raça humana, onde assume a elevada forma da religião cristã. O cristianismo abriu gradualmente seu caminho para o oeste até a costa do Oceano Pacífico, onde vem reunindo e concentrando as aspirações espirituais. Ali alcançará um ponto culminante antes de prosseguir através do oceano para inaugurar no Oriente um despertar mais elevado e mais nobre, muito mais do que existente até agora nessa parte da Terra. Assim como o dia e a noite, o verão e o inverno, o fluxo e o refluxo, seguem-se uns aos outros em ininterrupta sucessão, de acordo com a lei dos ciclos alternantes, assim também a aparição de uma onda de despertar espiritual em qualquer parte do mundo é seguida por um período de reação material, a fim de que o desenvolvimento não se torne unilateral. Religião, arte e ciência são os três meios mais importantes da educação humana e constituem uma trindade na unidade, não podendo ser separada sem que se altere o nosso ponto de vista sobre qualquer coisa que investiguemos. A verdadeira religião inclui, por sua vez, a ciência e a arte, porque ensina a viver uma vida preciosa em harmonia com as leis da natureza. A verdadeira ciência é artística e religiosa no mais elevado sentido, porque nos ensina a reverenciar e a nos conformar com as leis que governam o nosso bem-estar e explica por que a vida religiosa produz a saúde e a beleza. A verdadeira arte é tão educativa quanto a ciência e tão elevada em sua influência quanto a religião. Na arquitetura encontramos a mais sublime representação das linhas de força cósmica do universo. Imbui o observador espiritual de uma poderosa devoção e adoração, nascida da respeitosa e inspirada concepção da esmagadora grandeza e majestade de Deus. A escultura e a pintura, bem como a música e a literatura, inspiram-nos com um transcendental encanto de Deus, o imutável manancial e meta de todo esse formoso mundo. Nenhuma outra coisa, a não ser tal ensinamento integral, pode corresponder permanentemente às necessidades humanas. Houve um tempo na Grécia em que a religião, a arte e a ciência eram ensinadas conjuntamente nos templos de mistérios. Contudo, para o melhor desenvolvimento de cada uma, tornou-se necessário separá-las durante algum tempo. A religião reinou suprema nas chamadas Idades das Trevas. Durante esse tempo, ela escravizou a ciência e a arte, atacando-as de mãos e pés. Depois veio o período da Renascença, quando a arte floresceu em todos os seus domínios. Contudo, a religião era ainda muito forte, pelo que a arte era frequentemente prostituída ao seu serviço. Por último, chegou a vez da ciência moderna, que, com mão de ferro, subjugou a religião.
Foi em detrimento do mundo que a religião oprimiu a ciência. Ignorância e superstição produziram males sem conta, mas o ser humano, não obstante, abrigava, então, elevados ideais espirituais e esperava uma vida superior melhor. É infinitamente mais desastroso que a ciência esteja sufocando a religião, porque agora até a esperança, o último dom deixado pelos deuses na caixa de Pandora, pode desvanecer-se entre o materialismo e o agnosticismo. Tal estado de coisas não pode continuar. Precisa haver uma reação, senão a anarquia dominará o cosmos. Para evitar tal calamidade, a religião, a ciência e a arte devem reunir-se numa expressão do bem, do verdadeiro e do belo, mais elevada ainda do que fora antes da separação. Os acontecimentos futuros projetam antecipadamente suas sombras. Quando os grandes líderes da humanidade viram a tendência para o ultramaterialismo que agora graça no mundo ocidental, tomaram certas medidas para enfrentá-lo e transmutá-lo. Não desejaram destruir a ciência florescente conforme essa última vinha sufocando a religião, pois divisavam o resultado final que será o bem, quando uma ciência avançada tornar-se-á novamente colaboradora da religião. Uma religião espiritual, porém, não pode unir-se com uma ciência materialista, assim como o azeite não pode misturar-se com a água. Portanto, medidas foram adotadas para espiritualizar a ciência e tornar científica a religião. No século XIII, um elevado instrutor espiritual, usando o simbólico nome Christian Rosenkreuz, Cristão Rosa Cruz, apareceu na Europa para iniciar esse trabalho. Fundou a misteriosa Ordem dos Rosa-Cruzes, objetivando lançar uma luz oculta sobre a mal entendida religião cristã, e para explicar o mistério da vida e do ser do ponto de vista científico em harmonia com a religião. Muitos séculos decorreram desde o seu nascimento como Christian Rosenkreuz, o fundador da Escola de Mistérios Rosa-Cruzes, cuja existência é por muitos considerado um mito. Todavia, seu nascimento como Christian Rosenkreuz marcou o princípio de uma nova era na vida espiritual do mundo ocidental. Esse ego excepcional tem estado desde então em contínuas existências físicas num ou noutro dos países europeus, toda vez que seus sucessivos veículos perdem sua utilidade ou as circunstâncias tornam necessária uma mudança de campo em suas atividades, toma um novo corpo. Ainda mais, hoje em dia, está encarnado. É um iniciado de grau superior, ativo e potente fator em todos os assuntos do Ocidente, se bem que desconhecido para o mundo. Trabalhou com os alquimistas séculos antes do advento da ciência moderna. Foi ele que, por um intermediário, inspiraram as agora mutiladas obras de Bacon. Jacob Böhme e outros receberam dele a inspiração que tão espiritualmente iluminou suas obras. Nos trabalhos do imortal Goethe e nas obras-primas de Wagner encontramos a mesma influência. Todos os espíritos intrépidos que se recusam subordinar-se a qualquer ciência ou religião ortodoxa, que fogem das escravidões e procuram penetrar nos domínios espirituais sem pretensões de glória ou de vaidade, tiram sua inspiração da mesma fonte, como fez e faz o grande espírito que animou Christian Rosenkreuz. Seu próprio nome é a corporificação da maneira e dos meios pelos quais o ser humano atual é transformado em divino super-homem. Esse símbolo, Christian Rosenkreuz, ou Cristão Rosa Cruz, mostra o fim e o objetivo da evolução humana, o caminho a ser percorrido e os meios pelos quais alcançará essa meta. A cruz negra, os galhos verdes da planta que a entrelaçam, os espinhos e a rosa vermelho sangue ocultam a solução do mistério do mundo, a evolução passada do ser humano, sua constituição presente e especialmente o segredo do seu futuro desenvolvimento. Esse segredo que se oculta ao profano é revelado ao iniciado tanto mais claramente quanto mais esse se esforce dia a dia em construir para si mesmo a mais valiosa de todas as gemas, a pedra filosofal, mais preciosa que o velocino de ouro, mais preciosa ainda do que todas as riquezas terrestres. O símbolo recorda-lhe como a humanidade, em sua ignorância, está malgastando a todo instante o autêntico material concreto que poderia usar na formação desse tesouro inestimável. Para mantê-lo firme e verdadeiro por meio de todas as adversidades, a Rosa Cruz se ergue ante ele como uma inspiração, como a gloriosa realização que espera aquele que suplanta e aponta Cristo como a estrela da esperança, os primeiros frutos que lavrou essa maravilhosa pedra enquanto habitava o corpo de Jesus.
As investigações mostram que em todos os sistemas religiosos sempre houve um ensinamento reservado ao clero, não acessível à multidão. Cristo também falou ao povo em parábolas, mas só os discípulos explicou o significado que ocultavam, proporcionando-lhes assim uma compreensão mais profunda e adequada às suas mentes desenvolvidas. São Paulo dava leite às criancinhas ou membros mais novos da comunidade, mas carne para os fortes, os que tinham estudado mais profundamente. Assim, sempre tem havido um ensinamento interno e um ensinamento externo. Os ensinamentos internos foram dados nas assim chamadas escolas de mistérios, as quais se modificam de tempos em tempos a fim de adaptarem-se às necessidades dos povos entre os quais se destinam a operar. A Ordem dos Rosa-Cruzes não é meramente uma sociedade secreta, é uma das escolas de mistérios. Os irmãos são hierofantes dos mistérios menores, guardiões dos sagrados ensinamentos. Constituem um poder espiritual muito mais potente na vida do mundo ocidental do que qualquer governo visível, se bem que não interferem com a humanidade a ponto de privá-la do seu livre-arbítrio. Como a senda do desenvolvimento depende de todos os casos do temperamento do aspirante, há sempre dois caminhos a seguir, o místico e o intelectual. O místico geralmente carece de conhecimentos intelectuais. Ele segue os ditames do seu coração e esforça-se por fazer a vontade de Deus tal como a sente, elevando-se sem estar consciente de qualquer meta definida. E por fim alcança o conhecimento. Na Idade Média as pessoas não eram tão intelectuais como são hoje em dia. Assim, os que sentiam o chamado para a vida superior seguiam geralmente o caminho místico. Nos últimos séculos, contudo, desde o advento da ciência moderna, uma humanidade mais intelectual povoou a Terra. A cabeça venceu completamente o coração, o materialismo dominou todo o impulso espiritual e a maioria das pessoas que pensam não creem em nada que não possam tocar, provar ou manejar. Portanto, é necessário apelar para o seu intelecto, a fim de que o coração possa crer naquilo que o intelecto haja sancionado. Respondendo a esse anseio, os ensinamentos de mistérios Rosa-Cruzes visam correlacionar fatos científicos com verdades espirituais. No passado, esses ensinamentos eram mantidos em segredo para todos, exceto para uns poucos iniciados, e ainda hoje estão entre os mais misteriosos e secretos do mundo ocidental. Todos os chamados descobrimentos do passado que pretendiam revelar os segredos dos Rosa-Cruzes não foram mais do que fraude ou resultado de traição de algum profano que, acidentalmente ou de outra maneira, conseguiu captar fragmentos de conversações incompreensíveis para todos, menos para os possuidores da chave. É possível viver sob o mesmo teto, em estreita intimidade com o iniciado de qualquer escola, e ainda assim seu segredo permanecer oculto em seu peito, até o amigo alcançar o ponto de poder converter-se num irmão iniciado. A revelação dos segredos não depende da vontade do iniciado, mas da qualificação do aspirante. Como as demais ordens de mistérios, a Ordem dos Rosa-Cruzes é formada segundo linhas cósmicas. Se com esferas do mesmo tamanho procurarmos saber quantas são necessárias para cobrir e ocultar da vista uma delas, veremos que são necessárias 12 para cobrir uma 13ª. A última divisão da matéria física, o átomo verdadeiro que se encontra no espaço interplanetário, está agrupado assim, 12 em torno de 1. Os 12 signos do zodíaco que envolvem o nosso sistema solar, os 12 semitons da escala musical que contém a oitava, os 12 apóstolos que se agrupavam em torno de Cristo, etc. São outros tantos exemplos desse agrupamento de 12 e 1. Por essa razão, a Ordem dos Rosa-Cruzes é também composta de 12 irmãos e mais um, o 13º. No entanto, há outras divisões que devem ser notadas, como vimos da hoste celestial de 12 hierarquias criadoras que estiveram em atividade em nosso sistema evolutivo. 5 se retiraram à libertação, ficando 7 ocupadas com nosso progresso ulterior. Harmoniza-se com isso o fato de que o ser humano de hoje, o ego interno, o microcosmo, atuar externamente por meio de 7 orifícios visíveis do seu corpo, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 fossas nasais e a boca, estando os 5 orifícios restantes total ou parcialmente fechados, as glândulas mamárias, o umbigo e os 2 órgãos de excreção.
As 7 rosas que adornam o nosso formoso emblema e as 5 pontas da radiante estrela que lhes fica atrás simbolizam as 12 grandes hierarquias criadoras que têm ajudado o espírito humano, que está evoluindo através dos anteriores estados, mineral, vegetal e animal, quando ainda carecia da consciência própria e era incapaz de cuidar de si mesmo, no mínimo grau. Dessas 12 hostes de grandes seres, 3 classes trabalharam sobre e com o ser humano por sua livre vontade, sem nenhuma obrigação de fazê-lo. Essas classes estão simbolizadas pelas 3 pontas da estrela do nosso emblema, que apontam para cima. Mais 2 dessas grandes hierarquias estão a ponto de retirar-se, sendo simbolizadas pelas 2 pontas da estrela que se irradiam do centro para baixo. As 7 rosas indicam que ainda existem 7 grandes hierarquias criadoras em atividade no desenvolvimento dos seres da Terra. Como todas essas várias classes, da menor à maior, não são mais do que partes de um grande todo, a quem chamamos Deus. Todo o emblema é um símbolo de Deus em manifestação. O axioma hermético diz, como em cima, assim é embaixo. Os instrutores menores da humanidade estão também agrupados segundo as mesmas linhas cósmicas, de 7, 5 e 1. Há sobre a Terra 7 escolas de mistérios menores, 5 de mistérios maiores e o total está agrupado em torno de um cabeça central, que é chamado o Libertador. Na ordem dos Rosa Cruzes, 7 irmãos vêm ao mundo toda vez que as circunstâncias o requerem. Aparecem como seres humanos entre os seres humanos ou trabalham em seus veículos invisíveis com ou sobre os demais, conforme seja necessário. Entretanto, deve-se ter bem presente que jamais influenciam qualquer pessoa contra sua vontade ou contra seus desejos. Apenas reforçam o bem aonde quer que o encontrem. Os 5 irmãos restantes nunca abandonam o templo e, ainda que possuam corpos físicos, executam todo o seu trabalho nos mundos internos. O 13º é o chefe da ordem, o elo com o Conselho Central Superior, composto dos hierofantes dos mistérios maiores, que não tratam absolutamente com a humanidade comum, mas somente com os graduados nos mistérios menores. O cabeça da ordem está oculto do mundo externo pelos 12 irmãos, tal como a esfera central do nosso exemplo anterior. Nem mesmo os discípulos da escola o veem, porém, nos serviços noturnos do templo, sua presença é sentida por todos a qualquer momento em que entre, sendo esse o sinal para começarem a cerimônia. Reunidos em volta dos irmãos da Rosa Cruz como seus alunos, há certo número de irmãos leigos, pessoas que vivem em diversas partes do mundo ocidental e que são capazes de sair dos seus corpos conscientemente, comparecerem aos serviços e participar da obra espiritual no templo. Foram iniciados todos e cada um no método de assim atuar, por um dos irmãos maiores, sendo que a maioria é capaz de recordar tudo o que lhe acontece. Todavia, alguns que adquiriram em vida anterior, dedicada ao bem, a faculdade de deixar o corpo, tem o cérebro incapacitado a receber impressões do trabalho executado pelo ego fora do corpo, em razão de alguma enfermidade adquirida na presente existência ou pelo hábito de tomarem drogas. Iniciação. Sobre a iniciação, tem-se geralmente a ideia de que é apenas uma cerimônia pela qual alguém se converte em membro de uma sociedade secreta e que, na maioria dos casos, pode ser conferida a qualquer um disposto a pagar certo preço ou soma em dinheiro. Se for verdade que seja assim a chamada iniciação em ordens fraternais, e também na maioria das ordens pseudo-ocultistas, a opinião é completamente errônea quando aplicada às iniciações nos vários graus das verdadeiras fraternidades ocultas, conforme logo esclarecerá uma rápida compreensão dos verdadeiros requisitos exigidos e de sua razoabilidade. Em primeiro lugar, o ouro não serve como chave para o templo. Toma-se em conta o mérito, não o dinheiro, pois o mérito não se adquire num dia. É o produto acumulado das boas ações passadas. De modo geral, o candidato à iniciação é totalmente inocente do que é candidato. Quase sempre vive sua vida na comunidade, servindo ao seu próximo durante dias e anos, sem outro pensamento para o futuro, até que um dia aparece em sua vida um instrutor, um hierofante dos mistérios menores, apropriado ao país em que ele reside. Até esse momento, o candidato esteve cultivando internamente certas faculdades, acumulando certos poderes para servir e ajudar, dos quais é quase sempre inconsciente ou não sabe como usar corretamente.
A tarefa do iniciador é então muito simples: mostrar ao candidato as faculdades latentes, os poderes adormecidos e inicia-os em seu uso, explicando-lhe ou demonstrando-lhe pela primeira vez como o candidato pode despertar essa energia estática, convertendo-a em poder dinâmico. A iniciação pode efetuar-se por meio de uma cerimônia ou não. No entanto, observe-se particularmente que ela é a culminação inevitável de prolongados esforços espirituais do candidato, sejam conscientes ou não, e positivamente nunca pode realizar-se até que no requerido desenvolvimento interno tenham sido acumulados os poderes latentes que a iniciação ensina a empregar dinamicamente, assim como apertar o gatilho de uma arma descarregada não produz nenhuma explosão. Não se deve temer tampouco que o instrutor deixe de reparar em alguém que alcançou o desenvolvimento requerido. Toda ação boa e desinteressada aumenta enormemente a luminosidade e o poder vibratório da aura do candidato, de modo que, tão seguramente como o imã atrai a agulha, assim também o brilho da aura luminosa atrairá o instrutor. Naturalmente, é impossível descrever num livro dado ao público em geral os estágios de iniciação Rosa Cruz. Fazer isso seria um abuso de confiança, o que, ademais, seria impossível por falta de palavras adequadas para expressar os fatos. Não obstante, é permitido fazer um esboço geral e mostrar o propósito da iniciação. Os mistérios menores dizem respeito somente à evolução da humanidade durante o período terrestre. Nas primeiras 3,5 revoluções da onda de vida em torno dos 7 globos, os espíritos virginais não haviam ainda adquirido consciência. Por isso, ignoramos como chegamos a ser o que somos hoje. O candidato precisa, pois, ser esclarecido pelos hierofantes sobre o assunto durante o período da iniciação. No primeiro grau, sua consciência é dirigida à página da memória da natureza, que contém os registros da primeira revolução, na qual se recapitula o desenvolvimento do período de Saturno. Aí ele permanece em plena posse de sua consciência diária, sabe e recorda os fatos da vida do século XX, mas está agora observando conscientemente os progressos da evolucionante hoste de espíritos virginais, da qual era uma unidade na denominada Revolução de Saturno. Desse modo, aprende como no período terrestre foram dados os primeiros passos para a meta da realização. Realização esta que lhe será revelada num grau posterior. Tendo aprendido a lição praticamente, tal como descrita no capítulo 10, o candidato adquiriu conhecimento direto sobre esse assunto e pôs-se em contato direto com as hierarquias criadoras e em sua atividade com e sobre o ser humano. Tornou-se assim capaz de apreciar seus esforços benéficos no mundo e até certo ponto de pôr-se em linha com eles, convertendo-se de fato num colaborador. Quando chega o tempo de passar ao segundo grau, a ele é solicitado dirigir sua atenção às condições da segunda revolução do período terrestre, conforme registradas na memória da natureza. Então, em plena consciência, observa os progressos alcançados nesse tempo pelos espíritos virginais, tal como Peter Ibbotson, o herói da obra Peter Ibbotson, de Georges du Maurier, cuja leitura recomendamos por ser uma descrição gráfica de certas fases de subconsciência, observada a sua vida infantil durante as noites em que sonhava de verdade. No terceiro grau, o discípulo segue a evolução da terceira revolução, ou lunar, e no quarto grau vê os progressos feitos na metade da quarta revolução, metade acabada de passar. Há, porém, outro passo a mais em cada grau. O discípulo vê também, além do trabalho executado em cada revolução, a obra realizada na época correspondente durante a nossa estada no globo D, a Terra. Durante o primeiro grau, ele segue a obra da Revolução de Saturno e sua última consumação na época polar. No segundo grau, ele acompanha o trabalho da Revolução Solar e sua réplica, a época hiperbórea. Durante o terceiro grau, ele observa a obra realizada na Revolução Lunar e vê como essa foi a base da vida na época lemúrica. Durante o quarto grau, ele vê a evolução da última meia revolução com seu correspondente período de tempo em nossa estada sobre a Terra, a primeira metade da época Atlântica, que terminou quando a atmosfera densa e nebulosa se precipitou e o Sol começou a brilhar, pela primeira vez, sobre a Terra e o mar. Então terminou a noite de inconsciência, os olhos do ego interno abriram-se por completo e pôde dirigir a luz da razão para o problema da conquista do mundo. Foi aí que nasceu o ser humano, tal como hoje o conhecemos.
Quando nos antigos sistemas de iniciação dizia-se que o candidato era mergulhado em transe durante um período de 3 dias e meio, isso era apenas uma referência a essa parte da iniciação que acabamos de descrever. Os 3 dias e meio referem-se a estágios passados, não sendo absolutamente dias de 24 horas. O tempo empregado varia de um para outro candidato, mas em todos os casos ele é sempre conduzido através do desenvolvimento inconsciente da humanidade durante as revoluções passadas. Quando se diz que ele é despertado ao nascer do sol do 4º dia, usa-se a forma mística de expressar que sua iniciação na obra da carreira involucionária do ser humano cessou quando o sol se elevou sobre a clara atmosfera da Atlântida. Então o candidato é saudado como primogênito. Tendo-se familiarizado com o caminho percorrido no passado, o 5º grau leva o candidato ao final do período terrestre, no qual uma humanidade gloriosa estará recolhendo os frutos desse período, levando-os consigo dos 7 globos sobre os quais evoluiu em cada dia de manifestação, ao primeiro dos 5 globos obscuros, que são a sua habitação durante as noites cósmicas. O mais denso deles está situado na região do pensamento abstrato e é, em realidade, o caos, de que se fala nas páginas anteriores. Esse globo é também o 3º céu. Quando São Paulo fala de ter sido levado ao 3º céu, onde viu coisas que não podia revelar, referia-se a experiências equivalentes às do 5º grau dos mistérios Rosacruzes atuais. Uma vez mostrada a finalidade do 5º grau, em que o candidato se familiariza com os meios pelos quais essa finalidade há de ser atingida durante as 3,5 revoluções restantes do período terrestre, os 4 graus restantes são dedicados a seu esclarecimento sobre o assunto. Por meio da percepção assim adquirida, ele é capaz de cooperar inteligentemente com os poderes que trabalham para o bem, tornando-se apto para apressar o dia da nossa emancipação. Para evitar más interpretações, desejamos esclarecer aos estudantes que não somos Rosacruzes pelo fato de estudarmos seus ensinamentos. Nem tampouco nossa admissão ao templo classifica-nos a adotarmos esse título. O autor, por exemplo, é somente um irmão leigo, um aluno, e sob nenhuma circunstância denominar-se-ia a si próprio Rosacruz. Ao concluir o curso primário, um rapaz não está, por isso, capacitado para ministrar esse curso. Deve primeiro frequentar o curso ginasial e a universidade, podendo ainda acontecer que não se sinta inclinado a ser um professor. De modo semelhante, na escola da vida, o fato de ser humano ter se graduado na Escola de Mistérios Rosacruzes não significa necessariamente que ele já seja um Rosacruz. Os graduados nas várias escolas de mistérios menores escalam as 5 escalas de mistérios maiores, onde, nas 4 primeiras, passam pelas 4 grandes iniciações. Por último, alcançam o libertador, recebendo conhecimentos relativos a outras evoluções. Então, é-lhe dado escolher entre ficar aqui para ajudar seus irmãos ou entrar noutra evolução como auxiliares. Aos que escolhem ficar aqui como auxiliares são dadas diversas tarefas, de acordo com seus gostos e inclinações naturais. Os irmãos da Rosa Cruz estão entre esses compassivos seres, de modo que é um sacrilégio arrastar o nome Rosa Cruz no lodo, usando-o como título próprio, quando nada mais somos do que estudantes de suas elevadas doutrinas. Durante os últimos séculos, os irmãos têm trabalhado pela humanidade ocultamente. Cada noite, à meia-noite, há um serviço no templo. Os irmãos maiores, assistidos pelos irmãos leigos que podem deixar seu trabalho no mundo, pois muitos deles moram em lugares em que ainda é dia quando o local do templo Rosa Cruz é meia-noite, colhem de todas as partes do mundo ocidental os pensamentos de sensualidade, avareza, egoísmo e materialismo. Então procuram transmutá-los em puro amor, benevolência, altruísmo e aspirações espirituais, enviando-os de volta ao mundo para elevação e fortalecimento do bem. Não fora esse potente manancial de vibrações espirituais, o materialismo já teria esmagado totalmente todo o esforço espiritual, pois nunca houve idade mais obscura, do ponto de vista espiritual, do que os últimos 300 anos de materialismo. Agora, entretanto, chegado o tempo dos esforços secretos serem suplementados por um esforço mais direto, promulga-se um ensinamento definido, lógico e consequente, relativo à origem, à evolução e ao desenvolvimento futuro no mundo do ser humano, apresentando-se ao mesmo tempo os aspectos espiritual e científico. Um ensino que não faz afirmação alguma irreconciliável com a razão ou a lógica, que satisfaz a mente, pois apresenta uma solução razoável a todos os mistérios, que não pede nem evita perguntas, oferecendo explicações lúcidas e profundas ao mesmo tempo.
E esse é um mas muito importante. Os Rosacruzes não consideram a compreensão intelectual de Deus e do universo como um fim em si mesma. Longe disso. Tanto maior o intelecto, tanto maior o perigo de empregá-lo mal. Portanto, esse ensino científico, lógico e completo é dado para que o ser humano possa crer em seu coração naquilo que sua cabeça tenha sancionado e para que comece a viver uma vida religiosa. A Fraternidade Rosa Cruz. Como objetivo de promulgar esse ensinamento, foi organizada a Fraternidade Rosa Cruz. Qualquer pessoa, desde que não seja hipnotizador ou que seja por profissão médium, vidente, quiromante ou astrólogo, pode inscrever-se como estudante no curso preliminar, dirigindo-se à Secretaria-Geral. Para a iniciação, não há taxas ou outras obrigações, o dinheiro não pode comprar ensinamentos. O avanço depende do mérito. Depois de completar o curso preliminar, o estudante é matriculado como estudante regular por um período de 2 anos. Findo esse, caso haja se compenetrado da verdade dos ensinamentos Rosacruzes e se preparado para cortar todos os laços com qualquer outra ordem oculta ou religiosa, excetuando-se as igrejas cristãs e ordens fraternais, pode assumir o compromisso que o admite no grau de probacionista. Não pretendemos insinuar, no parágrafo anterior, que as demais escolas de ocultismo não contam. Longe disso. Muitos caminhos conduzem a Roma, mas chegaremos com menos esforço seguindo por um só deles do que zigue-zagueando de um para o outro. Primeiramente, porque nosso tempo e energia são limitados e, além disso, reduzimos por deveres familiares e sociais que não devemos descuidar para atender ao próprio desenvolvimento. A fim de economizar o mínimo de energia de que legitimamente gastaríamos para nós mesmos e evitar a perda dos poucos momentos vagos que temos à nossa disposição, é que os líderes insistem para que renunciarmos a todas as demais ordens. O mundo é um agregado de oportunidades, mas para aproveitá-las é necessário possuirmos eficiência em certa linha de esforços. O desenvolvimento dos poderes espirituais pode nos capacitar a ajudar ou prejudicar aos nossos irmãos mais fracos, e esses poderes só se justificam quando o objetivo é servir a humanidade. O método de realização Rosa Cruz difere dos outros sistemas por um pormenor especial. Procura desde o princípio emancipar o discípulo de toda a dependência dos outros, tornando-o autoconfiante no mais alto grau, de maneira a poder permanecer só em todas as circunstâncias e enfrentar todas as condições. Somente aquele que for tão bem equilibrado pode ajudar ao débil. Quando certo número de pessoas se reúne em classe ou círculo objetivando o autodesenvolvimento, mas por meio de métodos negativos, geralmente os resultados são conseguidos em pouco tempo. Seguindo o princípio de que é mais fácil deixar-se levar pela corrente do que lutar contra ela, o médium, contudo, não é senhor dos seus atos, mas escravo do espírito que o domina. Por isso, tais reuniões devem ser evitadas pelos probacionistas. Mesmo as reuniões em que se mantém uma atitude mental positiva não são aconselhadas pelos irmãos maiores, porque os poderes latentes de todos os membros são amalgamados. Então, as visões dos mundos internos obtidas por quaisquer deles apenas resultam parcialmente da influência das faculdades dos demais. O calor de um carvão no centro de uma fogueira fica aumentado pelos carvões que o rodeiam. O clarividente originado nesse círculo, mesmo que esse seja positivo, é como uma planta na estufa, demasiado dependente para que se lhe possa confiar os cuidados dos demais. Portanto, todo probacionista da Fraternidade Rosa Cruz efetua seus exercícios sozinho, no isolamento do seu lar. Seguindo esse método, obtém-se resultados mais lentamente. Porém, quando tais resultados aparecem, manifestar-se-ão como poderes cultivados por ele mesmo e poderão ser empregados independentemente dos demais. Além disso, os métodos Rosa Cruzes constroem o caráter, ao mesmo tempo em que desenvolvem as faculdades espirituais, resguardando assim o discípulo da tentação de perverter seus poderes divinos em busca de prestígio mundano. Quando o probacionista tenha cumprido os requisitos exigidos e completado o prazo da aprovação, pode enviar o pedido de instrução individual aos irmãos maiores, por meio do secretário-geral. Quando esse pedido foi concedido, o probacionista se torna um discípulo e está gradualmente habilitado para o trabalho como um auxiliar invisível. O simbolismo da Rosa Cruz.
Quando investigamos o significado de qualquer mito, lenda ou símbolo de valor oculto, é absolutamente necessário entendermos que, assim como todo objeto do mundo tridimensional deve ser examinado de todos os ângulos para dele obtermos uma compreensão completa. Igualmente, todos os símbolos têm também certo número de aspectos. Cada ponto de vista revela uma fase diferente das demais e todos merecem igual consideração. Visto em toda a sua plenitude, esse maravilhoso símbolo contém a chave da evolução passada do ser humano, sua presente constituição e desenvolvimento futuro, mais o método de sua obtenção. Quando ele se apresenta como uma só rosa no centro, simboliza o espírito irradiando de si mesmo os 4 veículos, os corpos denso, vital, de desejos e a mente, significando que o espírito entrou em seus instrumentos, convertendo-se em espírito humano interno. No entanto, houve um tempo em que essa condição ainda não havia sido alcançada, um tempo em que o tríplice espírito pairava acima dos seus veículos, incapaz de neles entrar. Então a cruz erguia-se sem a rosa, simbolizando as condições prevalecentes no começo da terça parte da época Atlante. Houve também um tempo em que faltava o madeiro superior da cruz. A constituição humana era, pois, representada pelo Tau Te. Isso é a época lemúrica, quando o ser humano só dispunha dos corpos denso, vital e de desejos, e carecia da mente. O que predominava, então, era a natureza animal. O ser humano seguia os seus desejos sem reserva. Anteriormente, ainda, na época hiperbórea, só possuía os corpos denso e vital, faltando-lhe o de desejos. Então, o ser humano em formação era análogo às plantas, casto e sem desejos. Nesse tempo, uma constituição não podia ser representada por uma cruz, era simbolizada por uma coluna reta, um pilar, um I. Esse símbolo foi considerado fálico, indicando a libertinagem do povo que o venerava. Por certo, é um emblema de geração, mas geração não é absolutamente sinônimo de degradação, longe disso. O pilar é o madeiro inferior da cruz, símbolo do ser humano em formação, quando era análogo às plantas. A planta é inconsciente de toda paixão ou desejo e inocente do mal, gera e perpetua a sua espécie de modo tão puro, tão casto, que propriamente compreendida é um exemplo para a decaída e luxuriosa humanidade, a qual deveria venerá-la como um ideal. Aliás, o símbolo foi dado às raças primitivas com esse objetivo. O falo e o iona, empregados nos templos de mistério da Grécia, foram dados pelos hierofantes com esse espírito. No frontispício do templo colocavam-se as enigmáticas palavras: ser humano, conhece-te a ti mesmo. Esse lema, bem compreendido, é análogo ao da Rosa Cruz, pois mostra as razões da queda do ser humano no desejo, na paixão e no pecado, e dá a chave de sua libertação, do mesmo modo que as rosas sobre a cruz indicam o caminho da libertação. A planta é inocente, porém não virtuosa. Não tem desejos nem livre escolha. O ser humano tem ambas as coisas. Pode seguir seus desejos ou não, conforme queira, para aprender a dominar-se. Enquanto foi, como as plantas, um hermafrodita, ele podia gerar por si, sem cooperação de outrem. Mas ainda que fosse tão inocente e tão casto como as plantas, ele era também como elas, inconsciente e inerte. Para poder avançar, necessitava que os desejos o estimulassem e uma mente o guiasse. Por isso, a metade de sua força criadora foi retida com o propósito de construir um cérebro e uma laringe. Naquele tempo, o ser humano tinha a forma arredondada. Era curvado para dentro, semelhante a um embrião, e a laringe atual era então uma parte do órgão criador, aderindo à cabeça quando o corpo tomou a forma ereta. A relação entre as duas metades pode-se ver ainda hoje na mudança de voz do rapaz, expressão do polo positivo da força geradora ao alcançar a puberdade. A mesma força que constrói outro corpo quando se exterioriza, constrói o cérebro quando o retida. Compreende-se isso claramente ao sabermos que o excesso sexual conduz à loucura. O pensador profundo sente pouquíssima inclinação para as práticas amorosas, de modo que emprega toda a sua força geradora na criação de pensamentos, ao invés de desperdiçá-la na gratificação dos sentidos. Quando o ser humano começou a reter a metade de sua força criadora para o fim já mencionado, sua consciência foi dirigida para dentro para construir órgãos. Ele podia ver esses órgãos e empregou a mesma força criadora, então sob a direção das hierarquias criadoras, para planejar e executar os projetos dos órgãos, assim como agora a emprega no mundo externo, para construir aeroplanos, casas, automóveis, telefones, etc. Naquele tempo, o ser humano era inconsciente de como a metade daquela força criadora se exteriorizava na geração de outro corpo.
A geração efetuava-se sob a direção dos anjos, que em certas épocas do ano agrupavam os humanos aptos em grandes templos, onde se realizava o ato criador. O ser humano era inconsciente desse fato. Seus olhos ainda não tinham sido abertos e, embora fosse necessária a colaboração de uma parceira que tivesse a outra metade, ou o outro polo da força criadora indispensável à geração, cuja metade ele retinha para construir órgãos internos, em princípio não conhecia sua esposa. Na vida ordinária, o ser humano estava encerrado dentro de si, pelo menos no que tangia ao mundo físico. Isso, porém, começou a mudar quando foi posto em íntimo contato, como acontece no ato gerador. Então, por um momento, o espírito rasgou o véu da carne e Adão conheceu sua esposa. Deixou de conhecer-se a si mesmo quando sua consciência se concentrou mais e mais no mundo externo, perdendo ele sua percepção interna, a qual não poderá ser readquirida plenamente enquanto necessitar da cooperação de outro ser para criar, e não tenha alcançado o desenvolvimento que lhe permita utilizar de novo e voluntariamente toda a sua força criadora. Então voltará a conhecer-se a si mesmo, como no tempo em que atravessava o estágio análogo ao vegetal, mas com essa importantíssima diferença. Usará sua faculdade criadora conscientemente e não será restringido a empregá-la só na procriação de sua espécie, mas poderá criar o que quiser. Outro sim, não usará os seus atuais órgãos de geração. A laringe, dirigida pelo espírito, falará a palavra criadora através do mecanismo coordenador do cérebro. Assim, os dois órgãos formados pela metade da força criadora serão os meios pelos quais o ser humano se converterá finalmente em um criador independente e autoconsciente. Mesmo presentemente, o ser humano já modela a matéria pela voz e pelo pensamento ao mesmo tempo, como vimos nas experiências científicas em que os pensamentos criaram imagens em placas fotográficas, e noutras em que a voz humana criou figuras geométricas na areia, etc. Em proporção direta ao altruísmo demonstre, o ser humano poderá exteriorizar a força criadora que retiver. Isso lhe dará maior poder mental e o capacitará a utilizar-se de tal poder na elevação dos demais, ao invés de tentar degradá-los e sujeitá-los à sua vontade. Aprendendo a dominar-se, cessará de tentar dominar aos outros, salvo quando o fizer temporariamente para o bem deles, jamais para fins egoísticos. Somente aqueles que se domina está qualificado para orientar aos demais e, quando necessário, é competente para julgá-los no modo que melhor lhes convenha. Vemos, portanto, que, a seu devido tempo, o atual modo passional da geração será substituído por um método mais puro e mais eficiente que o atual. Isso também está simbolizado pela Rosa Cruz, em que a rosa se situa no centro, entre os 4 braços. O madeiro mais comprido representa o corpo, os 2 horizontais, os 2 braços, e o madeiro curto superior representa a cabeça. A rosa está colocada no lugar da laringe. Como qualquer outra flor, a rosa é um órgão gerador da planta. Seu caule verde leva ao sangue vegetal o incolor e sem paixão. A rosa de cor vermelha sangue mostra a paixão que inunda o sangue da raça humana. Embora na rosa propriamente dita o fluido vital não seja sensual, mas sim casto e puro, ela é, por conseguinte, excelente símbolo dos órgãos geradores, em seu estado puríssimo e santo, estado que o ser humano alcançará quando haja purificado e limpo seu sangue de todo o desejo, quando se tenha tornado casto e puro, análogo a Cristo. Por isso os Rosa-Cruzes esperam ardentemente o dia em que as rosas floresçam na cruz da humanidade. Por isso os irmãos maiores saúdam a alma aspirante com as palavras de saudação Rosa-Cruz, que as rosas floresçam em vossa cruz. E é por esse motivo que essa saudação é usada nas reuniões dos núcleos de fraternidade pelo dirigente, ocasião em que os estudantes probacionistas discípulos presentes respondem à saudação dizendo, e na vossa também. Ao falar de sua purificação, São João, em João 3:9, diz que aquele que nasce de Deus não pode pecar, porque guarda dentro de si a sua semente. Para progredir, é absolutamente necessário que o aspirante seja casto. Todavia, deve-se ter bem presente que a castidade absoluta não é exigida enquanto o ser humano não tenha alcançado o ponto em que esteja apto para as grandes iniciações, e que a perpetuação da raça é um dever que temos para com o todo. Se estivermos aptos, mental, moral, financeira e fisicamente, podemos executar o ato de geração, não para gratificar a sensualidade,
mas como um santo sacrifício oferecido no altar da humanidade. Tampouco deve ser realizado austeramente, em repulsiva disposição mental, mas sim numa feliz entrega de si mesmo, pelo privilégio de oferecer a algum amigo que esteja desejando renascer, um corpo e ambiente apropriados ao seu desenvolvimento. Desse modo, estaremos também ajudando a cultivar o florescimento das rosas em sua cruz, incluído em edições posteriores inglesas e brasileiras. A sede internacional da Fraternidade Rosa Cruz. Tendo a Fraternidade Rosa Cruz sido fundada para promulgar os ensinamentos dados nesse livro e para auxiliar os aspirantes no caminho do progresso, tornou-se necessário sediá-la num lugar permanente que facilitasse o trabalho requerido. Com esse objetivo, comprou-se uma gleba de terra na cidade de Oceanside, Califórnia, 90 milhas ao sul de Los Angeles e 40 milhas ao norte de San Diego, a cidade mais ao sudoeste dos Estados Unidos. Essa gleba, situada numa elevação, descortina a oeste maravilhosa paisagem do grande Oceano Pacífico e a leste, lindas montanhas cobertas de neve. O sul da Califórnia oferece excepcionais oportunidades para crescimento espiritual, porque o éter contido em sua atmosfera é mais concentrado do que em qualquer outra parte do mundo. A esse respeito, Mount Ecclesia, como se chama a sede da Fraternidade Rosa Cruz, é particularmente favorecida. Os edifícios. O trabalho começou no fim de 1911. Até aqui, 1978, numerosas construções foram erguidas, algumas das quais não mais existem. A Pro-Ecclesia, ou capela, na qual são levados a efeito diariamente 2 serviços de 15 minutos desde a sua consagração em dezembro de 1913, foi totalmente reformada em 1962. Um serviço devocional com conferências continua a ser efetuado aos domingos. Um edifício de administração com 2 andares foi terminado em 1917 e reformado em 1962. No segundo andar estão as secretarias de vários departamentos: esotérico, dos cursos por correspondência, editorial, de línguas estrangeiras e contábil. No primeiro andar situam-se os departamentos de expedição e a oficina impressora, onde as lições e a revista Race from the Rosencross, os panfletos, etc., são impressos. Em 1972 foi instalado uma impressora offset. No refeitório, construído em 1914, ampliado nos anos 30 e renovado em 1962, são servidos pratos vegetarianos. O templo de cura, onde um serviço de cura é efetuado todas as noites, foi concluído em 1920. A hospedaria Rosa Cruz, reservada aos visitantes e certos funcionários, foi construída em 1924. Presentemente, vem sendo muito utilizada na estocagem de livros. O prédio da enfermaria foi levantado em 1939 e usado por alguns anos para o tratamento de enfermos portadores de doenças não contagiosas. Agora é a casa do visitante. Numerosas habitações individuais construídas a partir de 1962, algumas já reformadas, são ocupadas por funcionários. A sede do Departamento de Cura foi construída em 1940. Aqui os trabalhos de cura são conduzidos pelos secretários. Cursos por correspondência. Além de suas publicações constantes da Biblioteca Rosa Cruz, a Fraternidade proporciona gratuitamente cursos por correspondência para aqueles que aspiram ao crescimento espiritual e à iluminação pelos estudos, na compreensão das matérias mais avançadas, que capacitarão o estudante a penetrar mais profundamente nos mistérios da vida e do ser. Curso preliminar de filosofia. É composto de 12 lições. Prepara o estudante ao caminho da espiritualidade. Recebidas as respostas das lições, são estas examinadas, corrigidas e devolvidas ao estudante com respostas impressas para sua compreensão. Para esse curso, faz-se necessário o livro básico, Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Curso suplementar de filosofia, composto de 40 lições. São estas enviadas após a conclusão do curso preliminar, ocasião em que o estudante se converte em estudante regular da Fraternidade Rosa Cruz. As lições têm também suas respostas devolvidas, depois de examinadas e corrigidas. Com esse curso, o estudante ainda é inscrito na sede mundial, The Rosicrucian Fellowship, de onde também passa a receber correspondência. Depois de decorridos 2 anos, o estudante pode solicitar à sede mundial um ingresso no probacionismo, um caminho que proporciona estudos mais profundos. Curso de Estudos Bíblicos. É composto de 28 lições, que serão devolvidas ao estudante depois de examinadas e corrigidas. O curso de Astrologia Espiritual Educativa. O elementar é composto de 26 lições.
O superior é composto de 12 lições e o superior suplementar é composto de 13 lições. Todas as lições também são devolvidas aos estudantes depois de examinadas e corrigidas. Nota: só depois de terminado o curso preliminar pode o estudante, simultaneamente ou não, inscrever-se nos demais cursos. Os cursos são ministrados nos idiomas inglês, francês, alemão, italiano e espanhol, desde que solicitados a The Rosary Christian Fellowship, 2222 Mission Avenue, Oceanside, CA 92054, USA. Os mesmos cursos em português podem ser solicitados no Brasil, na Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Avenida Francisco Glicério, 1326, 8º andar, Conjunto 82, Centro, CEP 13.012-100, Campinas, SP, Brasil. E-mail contato@fraternidaderosacruz.com. Telefone DDD 19 3886-3943 ou Fraternidade Rosa Cruz em São Paulo, Rua Asdrubal do Nascimento, 196, CEP 013-16-030, São Paulo, SP, Brasil. E-mail esoteric@fraternidaderosacruz.com.br. Telefone DDD 11 3107 4740. Todos os cursos são inteiramente gratuitos, visto que os gastos são cobertos pelas contribuições voluntárias, conforme os ditames do coração e as posses de cada um, cumprindo-se assim a lei de dar e receber. Exercícios noturno e matinal efetuados pelo aspirante Rosa Cruz. O exercício noturno. O exercício noturno, retrospecção, é mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da realização. Seu efeito é tão profundo que capacita a quem o pratica a aprender presentemente, não apenas as lições desta vida, mas também lições que normalmente estariam reservadas para vidas futuras. Após deitar-se à noite, relaxe o corpo. Em seguida, comece a rever as cenas do dia em ordem inversa, iniciando com os acontecimentos da noite, passando às ocorrências da tarde e depois às da manhã. Procure rever as cenas com a maior fidelidade possível. Reproduza diante do seu olhar mental tudo o que aconteceu em cada cena, sob revisão, com o propósito de julgar suas ações, de certificar-se se suas palavras transmitiram o significado pretendido ou se deram uma falsa impressão, ou se exagerou ou atenuou as experiências relatadas aos outros. Reveja sua atitude moral em relação a cada cena. Durante as refeições, comeu para viver ou viveu para comer? Para agradar ao paladar? Julgue-se a si mesmo, censure-se onde houver culpa e louve-se onde houver mérito. Algumas pessoas não conseguem permanecerem acordadas até o fim do exercício. Em tais casos, é permitido sentar-se no leito, até ser possível seguir-se o método regular. O valor da retrospecção é enorme, ultrapassa a imaginação. Em primeiro lugar, efetuamos o trabalho da restauração da harmonia conscientemente e em menor tempo do que é necessário ao corpo de desejos para realizá-lo durante o sono. Fica assim uma maior parte da noite disponível para o trabalho externo, o que não seria possível de outra maneira. Em segundo lugar, vivemos o nosso purgatório e o primeiro céu todas as noites, introduzindo assim no espírito como sentimento correto a essência das experiências diárias. Por conseguinte, escapamos do purgatório após a morte e também economizamos o tempo de permanência no primeiro céu. Por último, mas não menos importante, tendo extraído diariamente a essência das experiências que dão crescimento anímico e tendo-as amalgamado ao espírito, passamos a vivenciar realmente uma atitude mental e a nos desenvolver por linhas que ordinariamente nos estariam reservadas para vidas futuras. Pela fiel execução desse exercício, apagamos, dia após dia, as ocorrências indesejáveis da nossa memória subconsciente, de modo que nossos pecados são apagados. Nossas auras começam a brilhar com o ouro espiritual extraído por retrospecção das experiências diárias, e desse modo atraímos a atenção do Mestre. Os puros verão a Deus, disse Cristo, e o Mestre abrirá prontamente os nossos olhos quando estivermos prontos para entrar no saguão do saber, o mundo do desejo, onde adquirimos nossas primeiras experiências de vida consciente sem o corpo denso. O exercício matinal.
Concentração. O segundo exercício deve ser realizado pela manhã, imediatamente depois que o aspirante desperta. Não se deve levantar para abrir janelas nem fazer nenhum ato desnecessário. Se a posição do corpo é confortável, deve relaxar imediatamente e começar a concentrar-se. Isso é muito importante, pois no momento de despertar, o espírito acaba de retornar do mundo do desejo e nessa ocasião é mais fácil retomar o contato consciente com esse mundo do que em qualquer outro momento do dia. Lembremos que durante o sono, as correntes do corpo de desejos fluem e que seus vórtices giram e se movimentam com enorme velocidade. No entanto, logo que penetram no corpo denso, suas correntes e vórtices são quase paralisados pela matéria densa e pelas correntes nervosas do corpo vital, que transmitem as mensagens do e para o cérebro. O objetivo desse exercício é manter o corpo denso no mesmo grau de inércia e insensibilidade que experimenta durante o sono, embora o espírito no interior esteja perfeitamente desperto, alerta e consciente. Estabelecemos desse modo a condição necessária para os centros de percepção do corpo de desejos poderem começar a girar dentro do corpo denso. Concentração é uma palavra que confunde a muitos e que só tem significado para poucos. Por isso, tentaremos esclarecer o seu significado. O dicionário dá várias definições, todas aplicáveis à nossa ideia. Uma delas é fazer convergir para um centro. Outra definição está aplicável à química e é reduzir à máxima pureza e intensidade, removendo os constituintes sem valor. Aplicadas ao nosso problema, uma das definições acima nos diz que se fizermos convergir os nossos pensamentos para um centro, um ponto, aumentamos o seu vigor, sob o mesmo princípio pelo qual o poder dos raios solares aumenta quando focalizados num ponto através de uma lente de aumento. Eliminando na ocasião todos os outros assuntos da nossa mente, a força total do nosso pensamento fica disponível para ser usada em atingir o objetivo, ou para resolver o problema sobre o qual nos concentramos. Podemos, pois, ficar tão absorvidos em nosso tema que, se um canhão fosse disparado acima de nossa cabeça, não o ouviríamos. Há pessoas que ficam tão perdidas na leitura de um livro que se esquecem de tudo o mais. O aspirante à visão espiritual deve adquirir a faculdade de se tornar igualmente tão absorvido na ideia sobre a qual se concentra que possa excluir o mundo dos sentidos da sua consciência e assim dar toda a sua atenção ao mundo espiritual. Quando aprender a fazer isso, verá o lado espiritual de um objeto ou de uma ideia, iluminado pela luz espiritual. E assim obterá um conhecimento da natureza interna das coisas como jamais foi sonhado por um ser humano mundano. Atingido esse ponto de abstração, os centros de percepção dos corpos de desejos começam a girar lentamente dentro do corpo denso, tomando, portanto, seus próprios lugares. Com o tempo, isso se tornará cada vez mais definido, necessitando cada vez menos esforço para pô-los em movimento. O assunto da concentração pode ser qualquer ideal sublime e elevado, mas deve ser preferencialmente de tal natureza que faça com que o aspirante se afaste das coisas comuns dos sentidos, além do tempo e do espaço. E para isso não há melhor fórmula do que os 5 primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de São João. Tomando-os como assunto de concentração, sentença por sentença, todas as manhãs, com o tempo proporcionará ao aspirante uma maravilhosa percepção do princípio do nosso universo e do método da criação, uma compreensão muito além da que se poderia obter através dos livros. Depois de algum tempo, quando o aspirante tenha aprendido a manter diante de si por uns 5 minutos ininterruptos o assunto em que se concentra, deve tentar abandonar abruptamente esse assunto, deixando a mente em branco. Não deve pensar em nada mais, esperando simplesmente que alguma coisa preencha o vazio. No devido tempo, a visão de cenas do mundo do desejo preencherá o espaço vazio. Depois que o aspirante tenha se acostumado a tal, poderá mandar que isso ou aquilo apareça diante de si. O que for, aparecerá, e então ele poderá investigá-lo à sua vontade. O importante, contudo, é que, seguindo essas instruções, o aspirante está se purificando. Sua aura começará a brilhar e, inevitavelmente, atrairá a atenção do mestre, o qual enviará alguém para ajudá-lo, onde necessário, a dar outro passo no caminho do progresso. Ainda que passem meses ou anos sem que apareçam resultados visíveis, estejamos certos de que nenhum esforço é feito em vão. Os grandes mestres vêm e apreciam os nossos esforços. Eles estão exatamente tão ansiosos para terem a nossa ajuda quanto nós o estamos para servir.
Podem também ver as razões da inconveniência de servirmos à humanidade nessa vida. No entanto, algum dia as condições inibidoras terão passado e seremos admitidos à luz, onde poderemos ver por nós mesmos. Diz uma antiga lenda que a procura de um tesouro deve ser feita no sossego da noite, em perfeito silêncio. Pronunciar uma só palavra enquanto o tesouro não estiver completamente escavado causaria inevitavelmente o seu desaparecimento. É uma parábola mística que se refere à procura da iluminação espiritual. Se bisbilhotarmos ou contarmos aos outros as experiências de nossas horas de concentração, perdê-la-emos. Elas não podem suportar a transmissão oral, por isso dissolver-se-ão em nada. Precisamos, pela meditação, extrair delas o pleno conhecimento das leis cósmicas ocultas. Portanto, a experiência própria não deve ser comentada, haja vista que ela é apenas um invólucro que esconde a semente que contém. A lei é de valor universal. Como vai ficar evidente, porque pode explicar os fatos e ensinar-nos como aproveitar oportunidades de determinadas condições e a evitar outras, a critério do seu descobridor e para benefício da humanidade. Ela pode ser revelada livremente. A experiência que revelou a lei aparece, então, em sua verdadeira luz como sendo apenas de interesse passageiro, mas não digna de nota. Por isso, o aspirante precisa considerar tudo o que acontece durante a concentração como sagrado e deve conservá-lo rigorosamente para si. Finalmente, evite considerar os exercícios como uma tarefa enfadonha. Repute-os em seu verdadeiro valor. Eles são os nossos mais elevados privilégios. Somente quando assim considerados, podemos fazer-lhes justiça e deles colher os mais amplos benefícios. Conforme publicação na terceira edição de 1912, Epílogo: O poder de cura definitiva. É uma inegável verdade que o ser humano tem vida curta e atribulada. E entre todas as vicissitudes da vida, nenhuma tem o maior poder de fazer-se voltar para Deus do que o sofrimento no corpo. Podemos perder a nossa posição econômica ou os amigos com relativa equanimidade. Mas quando nos falta saúde e a morte nos ameaça, até os mais fortes vacilam. Compreendendo a impotência humana e poderosamente movido por uma necessidade premente, sentimos necessidade de apelar para o socorro divino. E quando mais severamente a dor física nos aflige, mais insistentemente vamos pedir ajuda a Deus. Nada pode nos fazer orar tão fervorosamente como a dor no corpo. Por isso, o ofício sacerdotal sempre esteve intimamente ligado à cura. Entre os selvagens, o sacerdote era também o homem da medicina. Na Grécia Antiga, o templo de Esculápio era famoso pelas curas que eram operadas lá. Cristo, em seus dias, curava totalmente o doente. A Igreja primitiva seguiu essa prática, como é evidente nas epístolas, e certas ordens católicas continuaram no esforço de amenizar a dor através dos séculos, desde aqueles tempos até os dias atuais. Nos tempos modernos, a tendência é de se dissociar o consolador espiritual do sacerdote quando de um corpo doente. Por isso, o estreito contato e a calorosa simpatia entre o sacerdote e os paroquianos foram perdidos e, em consequência, ambos empobreceram nesse sentido. Antigamente, nos momentos de doença, o bom pai era tido como um representante do nosso Pai Celeste. Provavelmente ele era não especializado em comparação com os nossos médicos modernos, mas, se ele fosse um verdadeiro e santo sacerdote, seu coração seria caloroso e amoroso em suas orientações mais potentes, devido à fé do paciente em seu ofício sacerdotal. E após a recuperação, seu paciente também seria seu amigo e se aconselharia com ele a respeito de coisas espirituais, coisas que ele nunca faz, onde os consultórios do sacerdote e do médico estão dissociados. Não se pode negar que aquele consultório, com essa dupla função, deu aos titulares um poder e tanto sobre as pessoas, e que esse poder foi por vezes abusado. Também é patente que a arte da medicina atingiu um estágio de eficiência, o qual não poderia ter sido atingido, salvo pela devoção a um determinado fim e objetivo. As leis sanitárias, a extinção de insetos portadores de doenças e consequente imunidade são testemunhos monumentais do valor dos métodos científicos modernos. Portanto, pode parecer que tudo esteja bem e que não haveria necessidade de escrever sobre o assunto, mas na realidade, até que a humanidade como um todo desfrute de uma perfeita saúde, não existe nenhum problema mais importante do que a questão: como podemos conseguir e manter a saúde?
Além da escola regular de cirurgia e medicina, que depende exclusivamente de meios físicos para a cura da doença, outros sistemas surgiram que dependem inteiramente da cura total mental. Já se tornou costume corrente nas organizações que advogam a cura mental e a cura natural, e outros a realização das reuniões de troca de experiências e a publicação em revistas especializadas como testemunhos de milhares de pessoas agradecidas que foram beneficiadas por tais tratamentos. E se os médicos da escola regular fizessem o mesmo, não lhes faltaria testemunhos similares acerca de suas eficácias. A opinião de milhares de pessoas é de grande valor, mas nada prova porque outros tantos milhares de pessoas podem sustentar exatamente o ponto de vista oposto. Ocasionalmente, uma só pessoa pode ter razão, enquanto o resto do mundo está errado, como aconteceu quando Galileu afirmou que a Terra se movia. Hoje em dia, todo mundo converteu-se à opinião pela qual Galileu foi perseguido como herege. Sustentamos que, sendo o ser humano um ser composto, a cura tem êxito na proporção em que se remediam os defeitos nos planos físico, moral e mental do ser. E nós também afirmamos que resultados podem ser obtidos mais facilmente nos períodos quando os raios dos astros são propícios para a cura definitiva de uma doença específica que faz uma pessoa sofrer. Ou doenças podem ser tratadas com mais sucesso por remédios previamente preparados sob condições propícias ou favoráveis, do que quando o remédio é preparado sob condições astrais desfavoráveis. É fato bem conhecido do médico moderno que o estado do sangue e, por conseguinte, de todo o corpo muda de acordo com o estado mental do paciente. E quanto mais o médico empregar a sugestão como auxiliar dos remédios, tanto mais êxito obterá. Todavia, são poucos os que aceitariam o fato de que tanto o nosso estado mental como o físico são influenciados pelos raios astrais, que mudam com o movimento dos respectivos astros. E ainda desde que foi reconhecida a existência da radioatividade, nós sabemos que todos os corpos celestes lançam partículas radioativas no espaço. Na telegrafia sem fio, nos demonstra que as ondas etéreas viajam segura e rapidamente através do espaço, atuando por meio de uma chave, de acordo com a nossa vontade. Sabemos também que os raios do Sol nos afetam de modo diferente pela manhã, quando nos atingem horizontalmente, do que ao meio-dia, quando caem sobre nós perpendicularmente. Se os raios luminosos do Sol, que se movem rapidamente, produzem mudanças físicas e mentais, por que não teriam um efeito correspondente aos raios persistentes dos astros mais lentos? Se eles têm, então eles são fatores na saúde que não devem ser negligenciados por um verdadeiro curador científico. A enfermidade é uma manifestação da ignorância, o único pecado, e a cura definitiva é uma demonstração do conhecimento aplicado, que é a única salvação. Cristo é a manifestação do princípio da sabedoria, e, na mesma proporção em que o Cristo se forma em nós, alcançaremos a saúde. Por conseguinte, a pessoa que cura deve ser espiritualizada e deve procurar infundir em seus pacientes elevados ideais, para que gradualmente aprenda a se conformar com as leis de Deus, que governam o universo, alcançando assim saúde permanente na vida atual, bem como nas futuras. No entanto, a fé sem obras é morta. Se nós persistimos em viver sob condições não sanitárias, a fé não nos salvará da febre tifoide. Mas, quando nós aplicamos medidas preventivas apropriadas e remédios para os doentes, nós estamos realmente mostrando nossa fé por obras. Está escrito em várias obras que os membros da Ordem dos Rosacruzes têm o objetivo de ajudar a humanidade a obter a saúde do corpo e fazem o voto de curar definitivamente os outros gratuitamente. No entanto, como se vê em muitas das chamadas revelações, essa afirmação é inexata. Os irmãos leigos fazem o voto de assistir a todos com o melhor de sua capacidade gratuitamente. Esse voto inclui o trabalho de curar definitivamente para os possuidores dessa aptidão, como foi o caso de Paracelso. Ele tinha uma grande capacidade curadora e procurava combinar a eficiência dos remédios físicos aplicados em fases astrológicas favoráveis, com a orientação espiritual conveniente. Os que não possuem faculdade sanadora trabalham em outros setores, mas todos têm uma característica em comum: nunca cobram pelos seus serviços e sempre trabalham em segredo, sem clarinadas e rufos de tambores. Durante os últimos 3 anos, nós trabalhamos assiduamente para escrever, publicar e disseminar oralmente os ensinamentos Rosacruzes. Eles alcançaram rapidamente os mais remotos lugares da Terra em 1 ano e meio e agora são estudados desde a África do Sul até o Círculo Ártico e ainda além. Nós temos também em seguida a prescrição
de não cobrar pelos ensinamentos e tendo encontrado fidelidade em algumas coisas. O irmão maior, que é a nossa inspiração no trabalho, confiou aos nossos cuidados a fórmula pela qual uma panaceia de cura definitiva espiritual pode ser feita para aliviar o sofrimento e curar a doença, sempre gratuitamente. Para executar esse serviço para a humanidade, será necessário estabelecer a sede em uma escola para educar os auxiliares qualificados no uso da panaceia espiritual, astrologia médica e higiene. Eles, então, levarão o auxílio e a cura definitiva para todos os lugares. Um número considerável de médicos já é afiliada à Fraternidade Rosa Cruz e talvez um número maior sentirá o chamado para praticar o método espiritual em combinação com seus procedimentos médicos tradicionais. Não é preciso que eles propagandeiem suas afiliações à Fraternidade Rosa Cruz ou as curas conseguidas. Até o presente momento, estamos prestes a garantir um pedaço de terra no sul da Califórnia e assim que os fundos se tornarem disponíveis e adequados, a sede será erguida, com uma escola e um lugar para as orações. Enquanto isso, vamos buscar voluntários no trabalho que possam dar seu tempo e seus talentos. Fim.